Olá a todos, meu nome é Giovanni Richter Tardivo e sou aluno do curso de Direito, do 4º ano, da Faculdade ACE-FGG. Dentro da disciplina de Direito Civil 3, com a professora Maria Ângela, nós estamos aprendendo sobre a usucapião. E hoje, com essa atividade adaptada, irei buscar passar alguns conceitos e informações sobre esse importante instituto. A usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade. É uma forma originária de aquisição da propriedade. Então, o que quer dizer? Você vai estar adquirindo, através do uso contínuo, da posse contínua do bem, daquela propriedade, a aquisição dessa propriedade. Ela pode ser válida tanto para bens móveis como para bens imóveis. Tá? Nós iremos hoje nos ater aos bens imóveis. Tá? Ela pode ser de forma judicial ou extrajudicial. Tá? Então, como que funciona mais ou menos a usucapião, assim por cima, antes de nós iniciarmos as classificações? Existe uma terra que está lá, uma propriedade, você vai com a sua família, por exemplo, e entra e começa a morar naquela propriedade. Você não tem o domínio daquela propriedade, ou seja, no cartório, lá no registro, aquela propriedade não é sua. Contudo, você reside ali e dentro do que traz a Constituição, dessa garantia social da propriedade, você vai ali e, com o decorrer do tempo, que nós iremos falar, existem diversas modalidades, você adquire essa propriedade, ou seja, essa propriedade se torna sua. Você vai poder registrar, entrar com um pedido e essa propriedade se torna sua. Tá? Então é muito importante nós entendermos porque existem modalidades diferentes e para cada uma requisitos diferentes. Existem 4 requisitos que são requisitos gerais para todo e qualquer usucapião. Essa usucapião, até antes de iniciarmos essas modalidades, existem 36, mais de 36, porque existe ainda a usucapião administrativa, mais de 36 tipos de usucapião. Nós vamos nos ater a 5 tipos, tá? Então, dentro de todas elas, existem alguns quesitos principais, que são quesitos gerais. O primeiro que nós vamos falar é a questão de uso contínuo daquela propriedade. Você ininterrupto, você está ali por contínuo, você assumiu a posse daquele terreno, por exemplo, e está ali. Você não ficou um ano, saiu, voltou, não, você ficou continuamente, o tempo foi contínuo, ininterrupto. Né? O outro muito importante também é o animus dominis. O que é o animus domini? Vem do latim e significa animus de dono. Você está ali como dono daquela propriedade. Né? Você tem o animus de ser o proprietário, o dono daquela propriedade. Então, se você vai em uma imobiliária e aluga um apartamento, você não tem esse animus domini. Você não tem ânimo de dono. Tá? Então, primeiro quesito, uso contínuo, ininterrupto. Segundo, animus dominis. O terceiro é o uso de forma mansa e pacífica da posse. Ou seja, não existe. O proprietário não entrou com uma ação judicial, não está requerendo aquela posse. Então, você tem a posse mansa e pacífica. Tá? E o terceiro, e quarto, por final, a utilização justa. Então, aquela propriedade que você tem a posse não foi adquirida de forma violenta, você não expulsou as pessoas que ali moravam, você também não está ali de uma forma clandestina nem precária. Tá? Então, são esses 4 requisitos principais. Animus domini, de forma mansa e pacífica, posse mansa e pacífica, de forma justa e de forma contínua e ininterrupta. Tá? Dentro, então, das formas de usucapião, nós vamos considerar, como eu falei no início, 5 principais,
que é a que nós mais encontramos na prática. A primeira é a usucapião ordinária. A usucapião ordinária, ela tem uma característica de 10 anos, então você fica por 10 anos de uso contínuo e ininterrupto, e você daí pode solicitar a usucapião, ou seja, a posse definitiva registrada desse bem, desse imóvel. Ela tem algumas características, além das 4 gerais que eu já falei, ela tem a questão também de ter a boa-fé, tá? A boa-fé subjetiva, ou seja, você tem um título de boa-fé daquela propriedade, contudo, por algum problema, algum vício na hora do registro, essa propriedade não pôde ser, naquele momento, passada pelo seu nome. Então, você adquiriu de boa-fé uma propriedade, chegando lá na hora de registrar, o oficial do cartório falou: não, existe um vício nessa compra. Mesmo assim, você fica por 10 anos ininterrupto e você vai poder lá na frente judicialmente solicitar então a usucapião dessa propriedade. Essa é a usucapião ordinária. Existe a usucapião extraordinária. Essa é muito comum, essa a gente vê muito na prática. E ela tem uma característica interessante, que é, mesmo que haja má-fé, você pode exigir a usucapião extraordinária. Isso gera, de certa forma, algumas dúvidas, né? Algumas situações até de certa forma interessantes, porque, por exemplo, você pode herdar uma propriedade, você tem lá, né, 4, 5, 6 irmãos, você assume a posse daquele bem e fica ali morando, e pode lá na frente, mesmo de má fé, pode ter essa propriedade. Então você tem os 4 requisitos, tá? Animus dominis, a posse mansa e pacífica, a forma justa e a forma continuada. Você fica por 15 anos e, se for até você consiga comprovar domicílio, você consegue ficar ali até exigir até em menos tempo, em 10 anos, tá? Essa extraordinária, no código anterior era exigido 20 anos, mas no atual código apenas 15 anos. Apenas não, é bastante tempo, mas caracterizando que ela exige requisitos mais amplos, onde até a má-fé pode ser caracterizada, é possível então essa extraordinária ocorrer em diversos casos, abrindo assim um maior leque de possibilidades. Depois nós temos uma muito importante, que é o usucapião constitucional ou usucapião especial. A gente encontra na doutrina o usucapião especial, o usucapião especial ou constitucional. Ela pode ser de uma forma rural ou da forma urbana, tá? A forma rural, ela tem características, tá? Essa ela é exigida, tanto a rural como a urbana, em 5 anos você pode exigir a usucapião. Mas diferente da usucapião extraordinária, ela exige alguns requisitos mais específicos. Entre eles, você não pode ter um outro imóvel no seu nome. Então você não pode, eu tenho 3, 4 imóveis, eu vou adquirir por via usucapião constitucional ou usucapião especial esse bem. E você também não pode ter alguns requisitos quanto à metragem. Para a usucapião urbana, o imóvel não pode ter mais que 250 metros quadrados. E na usucapião rural, o imóvel não pode ter mais que 50 hectares, sendo que cada hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, repetindo, urbana, imóveis até 250 metros quadrados, rural, 50 hectares. E também não pode haver outro imóvel no seu nome. Tá? Sendo que você tem que caracterizar o quê? Na urbana, que você está ali morando com a sua família, tá? E na rural tem que mostrar o quê? Você está utilizando a terra para produzir, você está ali dando um uso apropriado, né? Dentro ainda desse conceito tão importante da garantia social da terra.
você está utilizando, estou produzindo, estou plantando, estou usando a terra para um uso realmente apropriado, né? Então você vai lá e caracteriza. Temos ainda uma bem interessante, que é a uso capião coletiva. Essa é quando você, dentro do Estatuto das Cidades, fala bastante sobre a uso capião coletivo. Então você tem um determinado local onde diversas famílias foram morar, então normalmente o Ministério Público ou a Defensoria Pública vai lá e entra com uma uso capião coletivo, ou seja, para diversas famílias ao mesmo tempo. Sempre respeitando também aquele requisito da propriedade não ter mais que 250 metros quadrados, que é a mesma que existe na uso capião constitucional. E por final, existe a uso capião por abandono de lar. Essa também bem interessante, que também é uma uso capião sanção, você vai punir, tá? Então, digamos assim, você é casado, você e sua esposa adquirem um imóvel, ou seja, aquele imóvel pertence a vocês dois, você é meeiro daquele imóvel, ou seja, você tem metade daquele imóvel, mas no decorrer dessa relação, a sua esposa ou seu esposo abandona o lar. Ficando assim caracterizado por que existe um abandono, tanto financeiro, ou seja, eles não te ajudam mais financeiramente, tanto também físico, ele não está ali fisicamente contigo, tanto também intelectual. Vocês não conversam via internet, vocês não têm mais nenhum contato. Passou-se 2 anos, ele pode ser solicitado, então, esse uso capião, que é o de prazo mais curto do que nós falamos, que é o uso capião por abandono de lar. Ou seja, o seu companheiro, a sua companheira, do dia para a noite fala, não quero mais saber, eu vou embora, não vou mais te dar nenhum auxílio, e sai da sua casa. Daqui 2 anos ele bate, oi, tudo bem? Voltei. Você vai falar, tudo bem, o que você quer? Eu quero metade do meu imóvel. Não, já solicitei o uso capião, esse imóvel não é mais seu, esse imóvel agora é somente meu. Eu solicitei o uso capião, sanção, o uso capião por abandono de lar, 2 anos, respeitado também todas as questões, ou seja, o imóvel ele era metade, ele não pode ser apenas da outra pessoa, porque daí não caracteriza, e também, se for só teu, também não precisa da uso capião, tá? Então, dessa forma, fechamos esse conceito de uso capião. Agradeço novamente à professora Maria Ângela pela possibilidade de exercer esse trabalho de forma através de vídeo e agradeço novamente pelo conhecimento e a oportunidade de adquirir um conhecimento numa área tão importante do direito. Obrigado.